Olá, tudo bom? Nós estamos aqui então para seguir com a segunda aula aí desse nosso curso introdutório de hermenêutica bíblica adventista. E aqui nós então vamos seguir continuando com esse assunto aí que é tão importante para as nossas igrejas e que não é muito ensinado aí para os nossos membros da nossa igreja. Eu esqueci de falar na aula anterior, mas provavelmente você já deve ter percebido que a ideia aqui não é tanto de eu explicar, ensinar, apresentar a vocês, mas a ideia principal é orientar, conduzir, guiar, mostrar o caminho, né? nesse, nesse mundo da hermenêutica. Então a ideia aqui é mais de curadoria, de tutoria. Então eu selecionei aqui algumas obras e estou mostrando aqui alguns dos autores que vão te ajudar a entender um pouco mais a respeito desses assuntos. Eu até esqueci de falar na parte dos disclaimers que duraram quase 8 minutos, ou pouco mais de 8 minutos na última aula. A aula tem 30 minutos, 8 minutos são só disclaimers, aí o vídeo ficou com 38 minutos no total. Mas essa é a ideia, conduzir e orientar você nesse mundo para que você entenda, aprenda um pouco mais também e aí siga adiante, se aprofundando mais nesse mundo da hermenêutica. Para a gente retomar e já começar aqui indo direto ao ponto, na última aula a gente tratou sobre a definição, o que é hermenêutica. Então nós falamos da origem da hermenêutica, da palavra, né? De onde é que vem essa ideia de hermenêutica. Demos também uma definição de hermenêutica geral. Também falamos da definição da hermenêutica bíblica e ainda dentro da definição da hermenêutica bíblica nós tratamos a respeito das tarefas da hermenêutica bíblica e daquele que pratica a hermenêutica bíblica também. Então, a partir daqui, durante algumas aulas, nós vamos tratar a respeito de um outro assunto no mundo da hermenêutica e ainda nos introduzindo aí nesse mundo da hermenêutica bíblica. São 4 aulas aí, para ser mais exato, que nós vamos tratar da necessidade da hermenêutica bíblica. Nós vimos na última aula que nós precisamos realmente de interpretação. Nós somos intérpretes por natureza, nós interpretamos, querendo ou não, é inevitável a interpretação. Não tem como escapar da interpretação, inclusive da interpretação bíblica. Mas o que nós vamos ver hoje é: será que a Bíblia concorda com isso? O que é que a Bíblia tem a dizer a respeito da interpretação dela mesma? Então, aqui nessa primeira aula, nós vamos então responder a pergunta: por que precisamos de hermenêutica bíblica? Em 4 partes, então nós vamos responder essa pergunta, começando com a necessidade da interpretação bíblica na própria Bíblia, na Escritura. Então, nessa segunda aula, nós vamos ver exemplos na própria Bíblia da necessidade interpretativa. Então, nós vamos ver o exemplo de Filipe e o eunuco, o encontro de Filipe com o eunuco etíope. Então nós veremos também um texto da segunda carta de Pedro, que Pedro fala sobre as coisas difíceis de entender que Paulo havia escrito. Para começar então, nós já vamos direto para o nosso primeiro exemplo, que é o encontro de Filipe com o eunuco etíope. Esse relato, o registro desse encontro, vai estar lá em Atos, no capítulo 8, dos versículos 26 a 31. O versículo 26, então ele começa assim: Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Perceba que o texto vai mostrar
o encontro desse eunuco etíope com Filipe. Mas o texto vai deixar bem claro aqui que o etíope lia o livro do profeta Isaías. Mais à frente vai ficar claro que era Isaías 53, né? O texto do servo sofredor. Só que o texto vai deixar claro também que o etíope, apesar de ler esse texto de Isaías, ele não entende o que está lendo, ele não entende completamente, ele não apreende o sentido do que Isaías está querendo comunicar. E aqui é importante destacar que ele tem um bom nível de instrução. Não sei se você percebeu, mas no começo do verso, eu vou até voltar aqui, ele vai destacar que o eunuco etíope era um oficial importante. Ele era encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. A ideia aqui, né, trazendo para os nossos dias, se é que dá para fazer isso, se é que é possível, como se ele fosse um ministro da Fazenda, um ministro da Economia do seu país aqui. Então, apesar de ter essa boa instrução, ele era um alto oficial da Etiópia, então ele era alfabetizado num nível, num bom nível de instrução, numa época em que a maioria não era alfabetizada. E aqui também fica claro que ele também tinha alguma certa relação com o judaísmo. Eu não sei qual, e a discussão é grande a respeito de qual é a relação dele com o judaísmo, mas ele tinha alguma certa relação, porque a primeira parte, aqui voltando ainda, vai dizer que ele foi a Jerusalém para adorar a Deus, e ele estava no caminho de volta para casa enquanto lia na sua carruagem o profeta Isaías. Alguns até sugerem que ele traz o rolo do profeta Isaías dessa viagem que ele faz a Jerusalém. Mas a ideia aqui é a seguinte: ele sabe ler, mas não consegue entender, ele não consegue compreender, ele não consegue aprender o sentido, aprender o significado. A pergunta dele, a pergunta retórica dele, a outra pergunta de Filipe, mostra isso. Ele vai dizer assim: como posso entender se alguém não me explicar? Essa é a resposta do etíope à pergunta de Filipe. É uma pergunta retórica que evidencia então a dificuldade dele de aprender o sentido. Ele precisa de alguém que o leve a compreender o sentido, o significado da passagem. Ele quer que a passagem seja esclarecida, que a passagem seja explicada. E aqui fica claro, então, que a dificuldade dele não é com as palavras, ele sabia ler. A dificuldade dele não é com o que o texto diz. Se perguntasse a ele, o senhor entende o que o texto diz? O que é que o texto está dizendo? Ele ia responder, o texto está falando sobre um servo, sofredor, tal, tal, tal. Vai ficar claro mais adiante, ali nos versos do 31 em diante, o que é que ele estava lendo e qual que era a questão dele. Mas o principal aqui que a gente precisa entender, que a dificuldade dele não era com o que o texto diz, mas sim com o significado do texto. Ele não é capaz de descobrir o significado. A dificuldade dele é com a interpretação, com descobrir o sentido do texto, com aprender a intenção. E aqui, então, ele não pode responder a pergunta o que o texto quer dizer. Então, ele precisa de ajuda. Quando Felipe até pergunta, ele vai dizer assim: como eu posso entender se alguém não me explicar? E depois vai convidar Felipe para subir. Algumas versões vai falar que ele insiste, que ele implora para que Felipe suba na carruagem e dê o sentido a ele do texto. O restante do texto vai mostrar que Felipe explica corretamente, interpreta Isaías 53 para o etíope, então ele é batizado mais adiante. Mas perceba aqui, então, a necessidade e a tarefa de interpretar o texto bíblico. A Bíblia aqui reconhecendo a necessidade de interpretação, além de reconhecer uma dificuldade na compreensão, que é o que a gente vai tratar mais adiante no texto de Pedro. Além de, então, reconhecer a necessidade de interpretação, ela reconhece essa dificuldade de compreensão, e então termina, depois mais adiante, com Filipe interpretando Isaías 53 para o etíope. Um texto que deixa isso mais claro e que talvez deixe claro a necessidade da hermenêutica é o texto do apóstolo Pedro. Pedro, na sua segunda carta, já bem no finalzinho da carta, são os últimos 4 versos da carta, enquanto ele vai escrever isso, ele vai falar sobre algumas coisas que são difíceis de entender. Ele vai falar da dificuldade de compreensão, que era também um dos problemas do etíope, só que ele vai acrescentar mais uma dificuldade, que seria a, eh, a dificuldade. Ele vai acrescentar
O do etíope era a necessidade de interpretação e ele vai acrescentar a dificuldade de compreensão. E ele vai acrescentar um ponto interessante sobre a compreensão, que é a necessidade de compreensão correta das Escrituras. Texto, 2 Pedro, capítulo 3, último capítulo de 2 Pedro, a partir do versículo 15, ele diz assim: Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aqui o apóstolo reconhece então tanto a dificuldade de compreensão das partes das escrituras, de algumas partes, que ele vai dizer aqui que são coisas difíceis de entender, ele vai reconhecer também a necessidade de se interpretar corretamente essas partes difíceis e no geral as escrituras. Ou seja, a Bíblia não só apresenta a necessidade da interpretação, mas apresenta também a necessidade da interpretação correta. E, como nós veremos mais adiante, é uma boa hermenêutica bíblica que vai nos guiar na interpretação correta e fiel. Se você se lembra da definição dada pelo Richard Davidson na primeira aula, ele vai dizer isso, ele vai dizer exatamente isso, que a hermenêutica bíblica ela vai ajudar numa interpretação precisa e fiel do texto bíblico. Sobre o texto, Pedro já está bem no final da sua segunda carta, e ele começa falando sobre a misericórdia de Deus. Ele vai dizer aqui, né, a paciência do nosso Senhor, que significa a salvação. Enquanto ele incentiva os crentes a serem santos, a permanecerem esperando, a permanecerem pacientes, assim como o Senhor pelo retorno de Cristo, eles devem ter em mente que o Senhor não está demorando, que na verdade a paciência do Senhor, a misericórdia do Senhor é a mesma coisa que salvação. Ele não quer que nenhum se perca, ou seja, o seu atraso, o seu aparente atraso é na verdade de misericórdia daquele que espera que todos se salvem. E nesse contexto, já falando aqui no final da carta dele, ele coloca os escritos de Paulo, ele menciona os escritos de Paulo que Paulo também havia escrito sobre esses mesmos assuntos. Paulo também escreveu sobre a misericórdia de Deus. E aqui a gente precisa destacar algumas coisas. Pedro reconhece as cartas de Paulo como escritura, ou seja, as cartas de Paulo aqui, por Pedro, são reconhecidas como tendo o mesmo valor que o Antigo Testamento. Elas estão no mesmo nível que o Antigo Testamento. Ele vai dizer assim, como também fazem com as demais escrituras, e ele também vai dizer uma coisa logo depois que fala do nosso amado irmão Paulo, ele vai escrever com a sabedoria que Deus lhe deu. A ideia aqui é que ele quer transmitir que os escritos de Paulo também são palavra de Deus. E quando ele faz isso, ao admitir aqui que as cartas de Paulo são a palavra de Deus, ele também admite que algumas partes do que Paulo escreveu são realmente difíceis de entender. E aí, no meio disso, ele faz um alerta, ele chama a atenção para um grupo. Ele vai chamar esse grupo de os ignorantes e instáveis. O que é que os ignorantes e os instáveis fazem? Eles torcem o texto bíblico. Os ignorantes e os instáveis estavam torcendo o texto bíblico. Eles estavam pervertendo, deturpando, distorcendo, interpretando mal, interpretando falsamente, mudando o sentido da palavra de Deus. Bastante sinônimo aqui para a gente entender que eles estavam fazendo com que o texto bíblico dissesse aquilo que ele não diz. Ou seja, mudando completamente a intenção do autor ao escrever. E aqui fica uma coisa clara para nós, que mesmo que as coisas sejam difíceis de entender, elas podem então ser entendidas. Porque se as coisas difíceis de entender os ignorantes e os instáveis torcem, os crentes não devem fazer isso. Os crentes não devem distorcer, os crentes não devem torcer as escrituras. Aquilo que não é facilmente compreendido não é aquilo que não pode ser compreendido. As porções difíceis das escrituras, ainda que sejam porções difíceis, podem sim ser compreendidas. E isso fica claro quando o apóstolo Pedro identifica interpretações ruins e falsas das escrituras.
Quando ele faz isso, o fato dele poder identificar esses enganos comprova que é possível ler e interpretar fielmente e corretamente a palavra de Deus. Aqueles que interpretam falsamente a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai fazer isso aqui, o apóstolo Pedro vai deixar isso bem claro, interpretam falsamente as escrituras, torcem as escrituras, os ignorantes e instáveis torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, aqueles que interpretam falsamente a palavra de Deus caminham rumo à perdição, caminham rumo à destruição. Eles estão trilhando um caminho de ruína. Isso fica claro quando o apóstolo Pedro continua nos versos 17 e 18, dizendo assim: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Perceba, então, que os crentes, diferente dos instáveis e dos ignorantes, devem se guardar para não serem levados pelo erro e devem também se guardar para que não percam a firmeza e caiam. Os crentes devem permanecer firmes no que Deus realmente diz na sua palavra. É assim que eles vão se guardar de ser levados pelo erro, é assim que eles vão ser guardados de perder a firmeza, é assim que eles serão guardados de cair na fé, de ser levado pelo erro daqueles que não têm princípios morais. E além disso, ele ainda acrescenta: além de não ser levado pelo erro, você deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Aqueles, os crentes, que não torcem, que não interpretam falsamente as escrituras, não serão levados pelo erro, então serão guardados. A existência dos falsificadores, a existência dos corruptores da palavra, a existência dos instáveis e dos ignorantes, deixa claro, aponta para a necessidade, então, de uma interpretação cuidadosa das escrituras. Frank Hazel, então, vai nos ajudar a concluir aqui dizendo o seguinte: comentando sobre 2 Pedro 3,16, Frank Hazel vai dizer que o fato da Escritura poder ser compreendida não significa que não existam passagens nas Escrituras que sejam difíceis de se entender, ou que palavras e expressões não possam ser usadas para enganar e corromper outras pessoas. Mas o fato de podermos identificar esses enganos mostra que a leitura e a compreensão corretas são possíveis. Podemos esperar que Deus, que se deleita na verdade e nos alerta contra o falso testemunho, Êxodo 20:16, permaneça na mesma verdade e não nos engane ou corrompa naquilo que ele comunica. Raso então vai comentar sobre esse texto da segunda carta de Pedro e ele vai ainda concluir dizendo que fazer o texto dizer aquilo que o autor não pretendeu é perverter o texto bíblico, é enganar. Esse engano, essa perversão do texto bíblico, corrompe as outras pessoas, que é o que os ignorantes e os instáveis fazem, e os levam ao erro, além de os levar à destruição, para a ruína também. Aqueles que fazem isso, aqueles que torcem o texto bíblico, caminham para a perdição. Ou seja, a ideia de distorcer o texto bíblico não é uma ideia bíblica. Por isso, os crentes devem se esforçar para interpretar corretamente. E a hermenêutica vai ajudar a fazer isso. E vai ficar um pouco mais claro do porquê isso não pode ser feito de forma tão simples. Por que que não é só abrir a Bíblia que você vai entender? Talvez você já deva ter ouvido, mas assim, tem gente que diz: ah, não, é só abrir a Bíblia e ler de forma simples, eu entendo, coisa e tal. Isso vai ficar bem claro no restante das aulas, mas por enquanto, por esse momento, que fique claro, a interpretação fiel da palavra de Deus não é só possível, é também esperada por todo crente. Todo crente deve interpretar corretamente as Escrituras. Fazer que Deus diga aquilo que ele não diz na sua palavra é perverter, é distorcer, é interpretar falsamente, é dar falso testemunho a respeito do nosso Deus.
É a boa interpretação também que vai nos guardar da ruína, da destruição. A interpretação correta da Bíblia vai livrar os crentes de serem destruídos, vai livrar os crentes de serem eh, de caminharem para a destruição. Os cristãos eles são chamados a dizer a verdade, e isso inclui dizer a verdade sobre o próprio Deus. Dar falso testemunho, como o próprio Frank Hazio diz aqui, o alerta de Deus contra o falso testemunho é tão pecado quanto matar, quanto roubar. A dificuldade, então, do texto bíblico não é uma desculpa para que nós interpretemos falsamente, deturpemos, corrompamos, distorçamos, pervertamos a palavra de Deus. Vários sinônimos para que isso fique gravado na nossa mente e para que a gente possa não fazer isso com as Escrituras. A Escritura, então, nos mostra que a necessidade da interpretação é que a interpretação é sim necessária. E que não só a interpretação é necessária, mas a interpretação correta das Escrituras é necessária. Respondendo à pergunta, por que precisamos de hermenêutica? Porque nós precisamos dizer a verdade a respeito do nosso Deus. Nós faremos isso interpretando corretamente as Escrituras, e a hermenêutica bíblica vai nos ajudar a fornecer os princípios, os métodos, os processos para interpretar corretamente as Escrituras e dizer a verdade sobre Deus. Essa aula, então, ela foi um pouco mais curta, tem 20 minutos aqui, mas ela é importante para que a gente, então, siga nesse caminho da hermenêutica, tendo claro que as Escrituras nos chamam a falar a verdade sobre Deus e interpretar corretamente a palavra do nosso Deus também. Na próxima aula, então, nas próximas 3 aulas, nós seguiremos respondendo essa pergunta, por que precisamos de hermenêutica? E então nós vamos deixar ainda mais claro a necessidade da hermenêutica bíblica, a necessidade de uma boa hermenêutica bíblica que é também fiel à palavra de Deus e que usa também do bom senso. Que Deus te abençoe e até a próxima.